Olá, boa tarde. Seja bem-vindo ao quadro Sala de Entrevista do Portal da Assembleia. E hoje nós vamos falar sobre o coração da ilha de São Luís, o centro histórico da capital de todos os maranhenses. E para falarmos sobre o centro histórico, estou recebendo aqui o secretário das Cidades e Desenvolvimento Urbano, CECID, do Governo do Estado do Maranhão, o deputado federal licenciado Rubens Pereira Júnior. E que bom revê-lo aqui na TV Assembleia. Para nós é sempre uma satisfação tê-lo aqui. Obrigado, prazer é nosso. Secretário, o investimento do governo Flávio Dino no projeto Nosso Centro, que está em evidência e em efetivação, é na ordem de 144 milhões de reais. Gostaria de saber a quantas andas, como é que está a efetividade? O governador percebeu, Juraci, que nós já temos muito investimento no centro, quer seja o governo do estado, prefeitura, o governo federal, através do IFAM, e alguns empreendedores que já investem no centro há algum tempo. Ele resolveu dar um passo além, justamente criando o programa Nosso Centro, com o objetivo de revitalizar ainda mais o nosso centro histórico. A gente sabe que investimento no centro não é apenas para o morador do centro, vai muito além. É um investimento para toda a cidade de São Luís, um investimento para todo o Maranhão, que termina tendo reflexo em novos negócios, novas oportunidades de emprego, melhora o turismo, valoriza a cultura e que, portanto, todas e quaisquer intervenções na área do nosso centro termina para valorizar todo o estado. Assim surgiu no dia 24 de junho, dia de São João, o programa Nosso Centro, e ele está em execução conforme o nosso planejamento. Não é apenas uma peça de propaganda, não é apenas uma retórica, e até o centro, se tu fores lá, como tu tem ido, a gente percebe que não é uma moda. Não foi apenas durante as festas juninas, é efetiva a valorização do centro. Ha havido um sentimento de pertencimento. A gente observa isso esquecido no coração e até mesmo na alma de muitos de nós maranhenses e de brasileiros que escolheram a nossa cidade para residir. Quer dizer, o amor pelo que é visto ali, pelo que tem que ser preservado, até porque São Luís é patrimônio cultural da humanidade. E a gente vinha sentindo, e principalmente alguns anos atrás, com o estado de abandono que se encontrava, que esse sentimento está voltando. E foi assim no São João, o carnaval, tivemos um carnaval belíssimo, o São João maior dos últimos tempos, e isso, é claro, traz um sentimento maior à nossa cidade e ao Brasil como um todo. É isso, hoje nós temos a população usando muito mais o centro e nós queremos que isso se multiplique ainda. E, por exemplo, as nossas taxas de ocupação da hotelaria do mês de junho e julho foram as melhores como há muito tempo nós não vimos. Esse número que tem a Sectu, mas até visualmente as pessoas que visitaram o Maranhão também, a gente tinha essa percepção. Nós facilmente percebemos quem é estrangeiro e quem não é, quem é inclusive de outro estado e quem não é. E a gente também se conhece muito, né, São Luís, então ficou nítido que essa taxa de ocupação foi das mais altas e isso tudo é retorno para o nosso estado. O número de cliques que nós tivemos de pontos turísticos maranhenses divulgados gratuitamente na rede social aumentou muito. E aí são pequenas intervenções do governo, como é o caso da escadaria. Era um ponto que todos nós passávamos por ali e nem olhávamos. A partir do momento que um artista faz uma obra de arte numa escadaria, lá é ponto turístico. Tu pode ir lá a qualquer hora do dia que tem fila para as pessoas tirarem foto. E ali divulgando as coisas boas do nosso estado. Então são pequenas intervenções no centro que trazem uma cadeia de bom retorno para o estado. Secretário, como uma ideia boa, ela traz a reboque uma série de investimentos que dão uma efervescência na economia. E o turismo é uma indústria limpa, uma indústria saudável que faz muito isso. Com essa revitalização que acontece no programa Nosso Centro, a gente tem observado que empreendimentos estão sendo colocados ali. A gente tem observado que as pessoas estão utilizando como um momento e um espaço de lazer. As pessoas têm visto de perto aquilo que o acervo arquitetônico de São Luís tem e por isso ganhou o prêmio de referência internacional, Patrimônio Cultural da Humanidade. E tudo isso faz brotar uma semente e que vai gerar ainda mais emprego e renda, né, no centro da capital maranhense. Olha só como é importante, né? E a diferença do programa Nosso Centro é justamente, nós levamos em consideração os múltiplos fatores, as múltiplas vocações. Para ter o centro valorizado, nós não podemos pensar só em turista, nós não podemos pensar só em restaurante, nós não podemos pensar só em festa. E é por isso que o programa Nosso Centro tem 5 polos de atuação
para que, de fato, o centro seja valorizado como um todo. O primeiro deles, Juraci, é a questão da habitação. Se nós queremos que o centro histórico de São Luís seja valorizado, nós temos que garantir duas coisas. Uma, que quem mora lá não sairá, vai continuar morando, tem que ter um estímulo para continuar morando. E dois, nós queremos trazer novas pessoas para morar no centro. Se tu pegas a população do centro de São Luís, de hoje, de 15 anos, houve uma redução de quase 30%. Se tu pega a renda das pessoas que moram no centro, também houve uma redução. Então nós temos que, em primeiro lugar, ter uma frente no que diz respeito a melhorar as condições de habitação no centro. Outro exemplo é um polo tecnológico, e aqui eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que nós tivemos como inspiração o Porto Digital de Recife. Se um jovem se forma agora e ele quer desenvolver aplicativo de celular, onde é que ele vai trabalhar? Então nós teremos um parque tecnológico no Centro Histórico de São Luís, e aí é fazendo a conjugação da parte histórica da cidade, a parte velha da cidade, com aquilo que há de mais moderno, de olhar para o futuro, que é um parque tecnológico. Tem um local definido? Já tem um casarão, que é o casarão Renato Ache, casarão Tec Renato Ache, e agora nós teremos um polo com mais outros 5 casarões, onde empresas de tecnologia queiram se instalar, ali estarão à disposição 5 imóveis, esses imóveis já reformados. Então nós teremos espaços de coworking, espaços para startups, cursos de graduação e pós-graduação voltados para a tecnologia, e com esse objetivo, gerar novos negócios, gerar mais renda para o estado do Maranhão. Então vai ter habitação, vai ter tecnologia e tem muito mais, como é o caso, por exemplo, do polo comercial. E aí é que vem o programa Adote um Casarão. O centro nasceu a partir da sua vocação comercial. A Rua Grande e as ruas paralelas e perpendiculares, a vocação é comercial. Então nós temos que valorizar... A história da cidade começou ali. Começa dali justamente por causa do comércio. Ali estava o encontro do Rio Bacanga com o Rio Anil, ali eram os principais portos da cidade, século XVII, século XVIII, e a colonização da cidade de São Luís e depois do Maranhão nasce dali. O primeiro forte, inclusive, da cidade foi ali onde hoje é o Palácio dos Leões. Então, mostrando que nós temos que fazer essa valorização até como resgate da nossa história, para além da preservação do patrimônio arquitetônico, cultural, paisagístico, como tu mesmo falaste, patrimônio este que é reconhecido como patrimônio da humanidade pela Unesco. Então, no campo comercial, uma iniciativa que eu quero destacar de forma enfática é o programa Adote um Casarão. E o que diz o programa Adote um Casarão? O Estado tem 30 imóveis, que são nossos, que estão hoje fechados, subocupados ou ocupados irregularmente. Para que serve um imóvel do Estado fechado no centro? Para nada, é um vazio urbano. Só serve para a criminalidade tomar de conta. Exatamente. E aí quando dá problema para a segurança, o vizinho que mora no centro se muda. E aí piora ainda mais. Naquele ambiente que não é favorável, é inseguro. Por isso que nós criamos o programa Adote Casarão. E qual é a lógica do programa Adote Casarão? Esse prédio que hoje está fechado não nos serve. A determinação do governador Flávio Dino, portanto, passemos ele para a iniciativa privada. Numa concessão, ele continua sendo nosso. Então, hoje, o prédio que está fechado lá na Rua Portugal, com a Rua da Estrela, para dar um exemplo, será feita uma concessão para a iniciativa privada poder explorar uma atividade econômica. De que maneira se dá essa concessão? Eu vou já explicar como é que se participa. E lá pode ser um restaurante, pode ser uma lanchonete, pode ser uma farmácia, um supermercado, uma sede administrativa de uma empresa, qualquer coisa que use o centro. Uma loja de artesanato, qualquer coisa que ocupe o centro. Nós estamos na fase da coleta das propostas. Foi publicado o edital no Diário Oficial do Estado no dia 6 de setembro. Nós temos 45 dias para receber as propostas, portanto, o empresariado que desejar se instalar no centro pode procurar a Secretaria das Cidades, apresentar proposta. E qual proposta deve ser selecionada? Aquela que melhor usa o centro. Aquela que vai mais trazer movimentação de gente, que use em todos os turnos, todos os dias. Então imaginemos, uma empresa que quer instalar sede administrativa que tem 3 pessoas trabalhando, 3 empregos formais. A outra empresa quer instalar um restaurante, 20 empregos atendendo 200 pessoas por dia. Qual dos dois deve ser selecionado? Justamente aquele que mais movimenta o centro. E aí quais são as condições da empresa que for selecionada? É uma concessão gratuita por até 30 anos. Proposta como essa não tem nenhum outro lugar. Desde que respeitar todos esses critérios, né, serão avaliados. Exatamente, mas é uma concessão gratuita. Não adianta o Estado cobrar 2, 3 mil do empresário, vai onerar desnecessariamente, não resolve o problema do Estado. Vai gerar emprego, vai gerar desenvolvimento e ocupação no centro, que esse é o foco principal. A gente está priorizando aqueles prédios que hoje estão fechados ou que estão subocupados, para combater justamente aquilo que eu comentava, os vazios urbanos. Então, hoje são 10 imóveis à disposição. E é tão importante este olhar que o senhor demonstra aqui,
Porque além da ocupação, além do empreendedorismo, da geração de emprego e renda, com esta ocupação advinda deste programa, Adote um Casarão, a gente vai ter também o aspecto da segurança melhor, porque existem instituições financeiras, lojas que são fechadas ali à noite e que ficam num vazio, né? Quer dizer, você vai dar uma capacidade de habitação maior e a reboque, né, uma série de outras, né? Nós não temos dúvida de que quem tem que atuar para combater esse vazio urbano é o governo do Estado. E que na hora que o governo do Estado fizer isso, que o centro vai ficar mais movimentado do que está hoje, a iniciativa privada vai atrás. O sujeito que é dono do casarão que hoje está fechado, quando ele olhar a movimentação, o fluxo de pessoas no centro, ele certamente também vai investir. Até porque o Estado não tem como fazer tudo sozinho, por isso que chama a parceria iniciativa privada. E se algum desses casarões do Estado precisar de reforma, Juraci, o Estado custeia a reforma. Seria uma PPP. É uma espécie de parceria com a iniciativa privada. Seria pública-privada. Não é no sentido de formal, mas é uma concessão para a iniciativa privada, sim. E essa reforma que tem que ser feita eventualmente, como o prédio é nosso, nós vamos custear a reforma. Portanto, o programa Adote Casarão, o governo do Estado oferece um casarão reformado, gratuitamente, por 30 anos, no coração de São Luís. Proposta boa como essa, só o programa Adote Casarão. Se é do imóvel do Estado ficar fechado, se depredando o patrimônio, se degradando, com risco inclusive da perda do nosso patrimônio, muito melhor deixar que ali a iniciativa privada possa explorar economicamente e garantir um maior fluxo de pessoas e de serviços no Centro Histórico de São Luís. Aí tu me pergunta sobre segurança. Além desses eixos, eu já falei de habitação, comércio, polo tecnológico, tem um polo institucional e o turístico, nós não podemos desconsiderar essas vocações, mas tem um eixo que passa ao lado disso tudo, que é a questão de segurança. Se não tiver segurança, o programa Nosso Centro não dará certo. E aí a determinação do governador. Nós temos um batalhão de turismo lá. Hoje, se tu fores no centro, tu já vê bem mais policiais do que tu via o BPTU, do que tu vias há 6 meses, 1 ano, 3 anos atrás. E a determinação do governador é aumentar o número de policiais no centro. Dobrar o número de viaturas, quer seja de carro, moto ou até mesmo bicicleta. E nós vamos aumentar o número do vídeo monitoramento. Hoje nós temos 25 câmeras funcionando no centro. Determinação do governador é que nós dobremos, cheguemos em 50. Pode inclusive instalar algumas câmeras ali na ponte do São Francisco, na ponte Bandeira Tribuzzi, na saída do Aterro do Bacanga, porque ali estão justamente os 3 principais eixos por onde todo mundo chega no centro. E ali tu consegue fazer reconhecimento facial, tu consegue ver se o veículo foi roubado, esse tipo de informação. Então haverá um investimento maciço em segurança por conta do programa Nosso Centro. Secretário e deputado federal licenciado Rubens Pereira Júnior, foi pensado algo em torno em relação à praia, por exemplo, ao Porto de Itaqui, para aquelas pessoas que estão chegando, né, no período de férias, por exemplo, ou nas datas sazonais, que nós temos várias durante o ano, para que alguns guias, alguns profissionais ligados diretamente ao governo, a CECID, por exemplo, possam levar esses turistas de uma avenida litorânea, na Praia de São Marcos, está sendo feito um investimento também muito grande no aspecto da infraestrutura, ligando a litorânea a outras regiões, a 203, a 204 MA. Você pensa também em algo dessa natureza para que eles possam ir ao centro histórico, estando ali no momento de lazer na praia? Esse é o desafio. O centro histórico será o cartão de visitas de São Luís, como Barreirinhas o é também do estado do Maranhão. Mas o São Luís não se resume a isso, a ilha não se resume a isso. Nós temos que falar das fronhas na Raposa, nós temos que falar do turismo religioso em Ribamar, nós temos que falar da nossa avenida litorânea, da nossa culinária que é riquíssima, a nossa cultura. E isso tudo termina sendo um somatório de fatores que faz com que o Brasil todo esteja interessado em conhecer o Maranhão. E isso é muito bom, porque termina que as consequências, os frutos dessa política ficam justamente na área do nosso centro, na área em todo o estado do Maranhão. Tu falaste, por exemplo, de qualificação de guias. Eu já recebi reclamações que cada guia conta uma história. Quando o turista escuta 2 histórias do mesmo prédio, ele não acredita em nenhuma das 2. Então nós estamos pensando em fazer capacitação ainda mais dos nossos guias turísticos, nós estamos pensando em fazer roteiros autoguiados. Afinal de contas, tu baixa um aplicativo no celular, aquele aplicativo pode contar a história de toda a ilha de São Luís, pode contar a história de todo o centro histórico. Nós queremos ter mais linhas de pesquisa. Nós não temos a FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Maranhão, que pesquisa muita produção científica. Vamos colocar nossos pesquisadores para pesquisar o centro histórico de São Luís. Falou ainda há pouco, para a gente finalizar aqui,
na TV Assembleia e me chamou muita atenção, até pela dinâmica que o senhor impõe em tudo aquilo que faz. Como deputado federal, como deputado estadual, a gente me conhece muito bem aqui da Assembleia Legislativa e agora como secretário também, em mãos à obra. A gente sabe do seu propósito, né, como gestor público. Você falou de turismo religioso. Está acontecendo um grande festejo do padroeiro do Maranhão, São José de Ribamar, que recebe de 700 a quase 1 milhão de pessoas todo ano. São 30 dias. Será que não dava para a gente imaginar em um determinado momento várias romarias que se deslocam de São Luís, de Pasto Lumiar, da Raposa para São José de Ribamar, e a gente poder ter ali um espaço seguro, né, numa MA 203, a 201, a 202, que pudesse permitir a segurança desses romeiros e romeiras, devotos e devotos, uma ciclovia que fizesse essa ligação também melhor. O senhor já pensou em algum momento? Isso, nós temos inclusive projetos sobre isso na Secretaria das Cidades. A dificuldade nesse momento é iniciar justamente por conta da crise financeira. Objetivamente, esse é o ano de maior dificuldade fiscal, orçamentária e econômica do Brasil. Essa crise que vem desde 2015, 2016, com mais intensidade, se aprofunda, se atenua, se acentua e isso, infelizmente, nos limita com que nós consigamos fazer ainda mais intervenções. Mas o programa Nosso Centro é um dos eixos do governo Flávio Dino, mas não é o único, não é exclusivo. Tem muitas outras coisas sendo feitas, como tu falaste, prolongamento da Avenida Litorânea, o Parque do Rangedor recém-inaugurado, que recebeu muitas críticas, muita gente criticando antes de conhecer o projeto, está aí, a população aprovou. Hoje já faz parte da cultura do ludovicense ir lá no final do dia, ir lá no final de semana. Nós precisamos ter mais parques como esse. Tem aí conjuntos habitacionais, mais de 1.700 apartamentos que nós vamos entregar até o final do ano. O novo Socorrão de São Luís, o novo Hospital da Ilha que o governo do estado está construindo. O que eu quero dizer, Juracy? É que tem muita coisa sendo feita pelo governo Flávio Dino e é importante que o Maranhão todo conheça as ações. Eu conversei aqui no quadro Sala de Entrevista do portal da Assembleia com o deputado federal licenciado, hoje secretário das Cidades e Desenvolvimento Urbano, CECID, né, Rubens Pereira Júnior. Deputado, eu vejo que o senhor realmente não para e aquele ritmo que a gente viu aqui na Assembleia e vê o senhor também trabalhando na Câmara Federal, o senhor está colocando aqui muito mais energia dentro da Secretaria da CECID, né? Que continue assim e volte mais vezes aqui. Amém. Muito obrigado pela oportunidade. Na verdade é um acúmulo. Tudo que a gente aprendeu quando era deputado, quando era estadual, federal, como advogado, como aluno, isso tudo é um aprendizado que nós vamos trazendo para a vida e isso vai nos aperfeiçoando nosso modo de servir ao povo do Maranhão. Obrigado e sucesso sempre. Amém. Obrigado. E eu fico por aqui com o quadro Sala de Entrevista. O portal da Assembleia volta amanhã. A você que sempre nos empresta o carinho da honrosa e indispensável audiência, uma ótima tarde e até a próxima.